Olá, eu sou Marcela Reis, instrutora do curso de fotografia do projeto Além Fronteiras da Associação Dom Bosco. Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós iremos falar sobre o balanço de branco. Para explicar o balanço de branco, a gente tem que entender um pouco como funciona o nosso cérebro. O balanço de branco é basicamente uma correção de cor da luz que acontece no nosso cérebro ou acontece na câmera. Essa correção ela é feita porque a luz ela possui uma temperatura ou uma cor, como a gente pode dizer. Por exemplo, quando um dia nublado, quando tem uma luz num dia nublado, essa luz é mais azulada. Os nossos olhos, eles tendem a amarelar essa cor, o nosso cérebro tende a amarelar essa cor, para que a gente enxergue as cores num tom branco normal e não uma cor azulada como ela de fato é. Então, isso é o que acontece na câmera. Quando a gente vai fotografar uma cena, a gente precisa escolher o balanço de branco ideal para aquela cena, porque as luzes de um lugar são diferentes de outros. Então, quando a gente vai fotografar em um ambiente fechado, no qual a gente utiliza a luz da casa, por exemplo, uma luz tustênia, é uma luz mais amarelada. Então, a câmera ela precisa compensar isso azulando a imagem para que a imagem não saia toda amarelada, né? Para que aquele amarelado não fique forte na imagem, né? Na foto. Isso também acontece no nosso cérebro. Ah, importante. Quando a gente diz amarelar, a gente está esquentando. E quando a gente diz azular, a gente está esfriando. Justamente por causa dessa temperatura, dessa temperatura de cores que a gente vai medir em Kelvin. Lá na frente eu vou explicar um pouquinho mais. Então, a câmera, o sensor, vai determinar como ela vai enxergar a temperatura dessas cores. E nós podemos mudar isso através dos presets da câmera. Aqui vocês vão ver os presets da câmera. Quanto maior o número do Kelvin, maior será a temperatura, mais fria ela vai ser. E quanto menor, mais quente, mais amarelado, mais alaranjado. E a gente vai precisar compensar para que a imagem não fique totalmente azulada, nem totalmente amarelada, né? Essas fotos que vocês vão ver, elas são os mesmos presets de uma câmera. Além disso, elas possuem o Kelvin, que é o manual. Ali a gente vai definir manualmente qual a temperatura que a gente quer na fotografia. Algumas câmeras elas não possuem as de entrada, elas possuem mais nas intermediárias e avançadas. Bom, então para que serve o balanço de branco? Primeiro, correção de cor. Como eu havia falado antes, quando a gente está num ambiente que a luz é mais amarelada e a gente não quer uma foto totalmente amarelada, a gente vai precisar utilizar o balanço de branco para compensar azulando essa imagem para que o branco se torne branco realmente. Para quando eu tiro uma foto de algo branco ou da minha pele ou algo do tipo, não fique mais amarelada nem mais azulada, dependendo do ambiente da luz que eu estou. Além disso, quando a gente está num ambiente que a gente tem duas luzes diferentes, por exemplo, eu estou de costas para uma janela, então estou tirando uma foto minha, dentro da sala que eu estou é uma luz, lá fora é outra luz. Então quando eu vou tirar essa foto, eu vou utilizar um balanço de branco para aquela imagem, para aquele ambiente, mas lá fora vai sofrer outra alteração por conta de eu não estar aquela ali ser uma outra tipo de iluminação. Então, quando eu precisar igualar as luzes que estão aqui dentro como estão lá fora, eu vou precisar utilizar uma gelatina. Uma gelatina é um tipo de filtro de cor que eu vou colocar na frente da luz que eu vou estar utilizando para corrigir essa luz e deixar de repente a luz do ambiente mais azulada, para quando eu colocar no meu balanço de branco o preset que eu quero, esse balanço de branco fique da mesma cor, corrija tanto aqui dentro como lá fora. Eu vou fazer um exemplo para vocês e vocês verão no vídeo seguinte. Segundo, simular condições meteorológicas. Então, isso é muito utilizado no cinema. Quando a gente quer fazer uma cena, uma fotografia, que a gente quer simular que a gente está num ambiente mais frio ou num ambiente mais quente, a gente vai também mexer no balanço de branco. No balanço de branco, com altas temperaturas do Kelvin, né, a gente vai parecer que o ambiente é mais frio, de repente um nublado.
Então, essas altas temperaturas do Kelvin vão influenciar numa atmosfera mais fria. Já se utilizar uma temperatura mais quente, que isso influencia no sentido de baixas temperaturas de Kelvin, eu vou parecer que eu estou num ambiente mais quente, mais acolhedor. Tanto que as luzes mais quentes são utilizadas na casa, porque elas transformam o ambiente mais aconchegante. Então, isso é muito utilizado na arquitetura, para causar a sensação de aconchego, né? E o terceiro, e não menos importante, é quando eu quero passar um sentimento com aquela cor. Então, eu não vou bater o branco, que é quando eu vou corrigir uma iluminação que não é a iluminação que eu quero na minha imagem. Então, nesse momento, intencionalmente, eu vou deixar a minha imagem mais acolhedora, deixando ela mais amarelada, ou então eu vou deixar ela mais azulada, passando uma coisa de um sentido mais de frio, de sensação de frieza naquele ambiente, que vai passar um sentimento para a pessoa que está vendo, né? Bom, então isso vai mexer também com a psicologia das cores e vai criar um sentimento com o espectador, com aquela pessoa que está vendo a sua imagem ou está vendo o seu vídeo. E vai criar uma ligação, vai passar uma emoção que você quer de fato passar, um azul mais frio ou um amarelo mais quente. Enfim, tudo isso vai mexer com o espectador que está vendo a sua imagem. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os presets da câmera. Os presets são as pré-configurações que a câmera vem, né, para a gente utilizar em cada ambiente. Como eu disse, nas câmeras mais avançadas tem o kelvinômetro, que é quando a gente pode mexer manualmente qual a temperatura que a gente quer no balanço de branco. O modo automático é o primeiro deles e é quando a câmera decide qual a temperatura que ela vai colocar no balanço de branco. A gente não tem influência nenhuma e isso veio ruim para quem está filmando, mas para fotografia pode até ser interessante, porque às vezes a gente está tão preocupado com outras coisas, né, outras condições da câmera, que a gente não deve estar se preocupando tanto com o balanço de branco. Mas para quem está filmando, por exemplo, se eu saio de um lugar que tem um tipo de iluminação e vou para outro tipo de iluminação, a imagem pode ficar muito amarelada, muito azulada. Isso às vezes pode estragar o vídeo de uma vez por todas. Então não é interessante que na filmagem a gente utilize o balanço de branco no modo automático e sim no modo manual, escolhendo adequadamente cada preset para cada ocasião. Bom, o segundo é a sombra. Ele tem uma temperatura de 7.000 kelvilômetros e ele é uma luz mais azulada, porque ele vem da luz do sol e tal. A luz do céu é refletido nas nuvens e refletido não vem diretamente para o ambiente que a gente está. É uma luz rebatida. Essa luz ela já chega com predominância de azul, então a câmera vai automaticamente fazer uma compensação de amarelo para que essa luz não fique azulada na sua imagem. O outro é o nublado. O nublado ele tem em média 6.000 kelvilômetros e ele é utilizado para situações em que você vai tirar foto em um ambiente, né, externo, mas em que as nuvens estão nubladas. Os fotógrafos gostam muito dessas condições porque as nuvens elas funcionam como um grande difusor. A luz ela vai passar por um processo de difusão, né, e vai melhor atender a expectativa do fotógrafo naquele momento. O outro é o flash. O flash ele possui em média 6.000 kelvilômetros de temperatura e isso nos dá uma luz mais azulada. É claro que quando a gente for utilizar o flash em uma situação em que, por exemplo, a luz atrás seja amarelada e nós precisaremos utilizar o preset da câmera do flash, o primeiro plano da imagem, onde o flash atingiu, vai ter as tonalidades corretas de cores, do balanceamento de branco correto, mas o fundo vai ficar extremamente amarelado. Vocês vão ver uma imagem aqui que é um exemplo disso. O fundo está totalmente amarelado, mais amarelo do que o normal. E isso é um dos problemas que a gente pode resolver com gelatina no flash,
que vai, aquilo que eu já disse anteriormente, vai comparar, vai deixar a mesma cor que o fundo, para quando a gente fazer essa correção de cores pelo balanço de branco, as duas saiam na mesma, a gente consiga corrigir essa mesma tonalidade no balanço de branco. O outro é a luz do sol, que tem a temperatura de 5.200 kelvilômetros, e essa é uma luz mais amarelada, não é tão amarelada, mas também não é tão azulada. Esse tipo de luz ele pode variar de acordo com o horário, né? Porque, por exemplo, no final da tarde, a luz do sol ela vai ser mais amarelada. O outro é o modo fluorescente, ele tem 4.000 kelvilômetros. A gente pode utilizar esse preset quando a gente tiver uma iluminação fluorescente. E essa luz ela é um pouco esverdeada, então, e utilizando esse preset, você garante que os brancos saiam brancos de fato e não esverdeados, como nessa luz. E também temos a luz tungstênio. A luz tungstênio é a luz mais amarelada, ela tem em torno de 3.200 kelvilômetros de temperatura. E ela é muito utilizada em casas porque ela causa esse efeito aconchegante, acolhedor. Esse preset ele pode ser utilizado quando a gente vai fotografar em um ambiente com luz tungstênio, né? Com a luz mais amarelada, ou um ambiente que tem uma luz mais amarelada. E por fim temos o modo personalizado. O modo personalizado, você vai tirar uma foto de uma superfície branca ou cinza e através do preset da câmera você vai escolher essa imagem e a câmera vai entender qual é o branco que ela precisa bater. Então, esse recurso é muito útil quando a gente tem muitas iluminações diferentes. Quando eu tenho uma luz vindo da janela, uma luz vindo de um abajur, uma luz vindo do teto, e todas elas são de temperaturas diferentes. Então eu vou precisar fazer isso personalizadamente, né? Vou precisar bater o branco corretamente, porque eu não quero que minha cor não saia nem amarelada, nem azulada, nem esverdeada. Então, através desse preset da câmera, eu vou bater o branco através de uma folha branca, né? Eu vou fazer a fotografia do lugar como se eu estivesse fazendo a fotometria mesmo. Vou fazer essa fotografia e depois eu vou explicar à câmera que o branco que eu quero é aquele branco. E ela vai fazer as configurações a partir dali. É muito importante a gente salientar que a gente pode utilizar os balanços de branco de maneira criativa. Por exemplo, nessa imagem que vocês vão ver em tela cheia, a gente pode utilizar tanto uma luz mais azulada, como uma luz mais quente, mais amarelada, porque a gente quer por um efeito intencional. Isso vai ficar mais a partir da criatividade do fotógrafo. A imagem no meio, ela tem as correções corretas de cores, é quase um preto e branco, mas as outras a gente tingiu, entre aspas, com cores a partir do uso do balanço de branco. Fica a critério do fotógrafo e da sua criatividade. Por fim, eu vou fazer um último exemplo aqui na janela para vocês verem como funciona cada balanço, cada preset do balanço de branco. Aqui a gente está tendo um ambiente muito nublado, então a luz provavelmente está azulada, né? E aí nós veremos como funciona cada preset do balanço de branco. Bom, eu vou demonstrar para vocês agora, estou na frente de uma janela, e uma coisa importante que eu havia esquecido de dizer. Esses presets de balanços de branco, eles só ficam de fato na fotografia tirada em JPEG. A gente consegue modificar isso através da edição no pós-tratamento. Então, essas configurações podem ser modificadas facilmente, exceto no JPEG. Aí agora eu vou modificar rapidamente para vocês, mudar alguns presets aqui, apontando para uma luz que claramente é nublada, né? Claramente tem uma luz azulada, porque é uma luz que está no ambiente nublado, enfim. Pode vir. Aqui a gente está na luz do dia. Ainda as cores estão corretas, o branco está branco aqui, mas conforme a gente vai mudando, a gente percebe o amarelado que vai acontecendo. Sombra, nublado, as cores voltam ao normal. Tungstênio fica totalmente azulada, porque já tem uma luz azulada, mais uma outra luz azulada.
uma outra luz azulada não. Mais uma correção, né? A câmera ela tá corrigindo com mais azul. A tungstênio fica também bem azulada. Opa, tungstênio. A luz fluorescente branca fica meio roxa, meio esverdeada. O flash também fica esverdeado. E o personalizado aqui não tem nenhuma mudança. Aqui, ó, auto prioridade de branco. Pronto. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Beijo!